esse trabalho que vocês estão fazendo, despertar uma pessoa, né? Nem que seja para rir da nossa cara, né? Agora vai, sejam bem-vindos ao podcast do Projeto Impacto. Esse é o primeiro episódio, com permissão do Senhor. Nossa. Não, Lívia, o senhor não está permitindo, não. Não é possível. Qual que é essa aqui? Agora sim, vamos lá, depois de muitas tentativas. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Projeto Impacto. Graças ao Senhor nos permitiu hoje receber um convidado muito especial, muito querido aqui pela igreja local, por todos nós, por todos que o conhecem. A finalidade desse dia aqui hoje é que outras pessoas também possam conhecer um pouco a sua história e também o trabalho que o Senhor tem permitido que vocês realizem ali no Amazonas, né, em Manaus, em Bom Jesus. Muito obrigada por aceitar esse convite. E para nós é especial, como eu comentei com você, esse ano a gente quer falar sobre rastros, né? O nosso testemunho, o que nós podemos fazer, o que Deus pode fazer através das nossas vidas, né? O impacto que cada vida pode causar na vida de outras pessoas. E vocês são inspiração para a gente, né? Vocês saíram da zona de conforto de vocês, foram ali para um lugar bem distante, bem diferente, né, para impactar a vida de outras pessoas. Então, muito obrigada pela presença, pela confiança. E a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para você, te conhecer melhor o trabalho também. E a primeira delas é por que Manaus? Né? Como você foi parar lá e como foi o despertar para a obra missionária? Conta para a gente um pouquinho da sua história. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast e nessa entrevista. Faz 25 anos, então, que estamos ali no Amazonas. Eu e Carla e os filhos. Creio que tudo começou muito novo, ainda em casa. Eu sou de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro. Terra boa. E logo cedo eu tinha muito interesse na obra missionária, sem noção de muita coisa, por ser muito novo. Mas nos devocionais feitos em casa, a gente vislumbrava com aquelas histórias missionárias e em paralelo a isso, me converti muito cedo. Aos 9 anos fui salvo pela graça, aos 12 fui batizado e aos 12 para 13 anos comecei a trabalhar na Fiat Automóveis. Então, desse trabalho, começando muito cedo, com 17 anos eu fui contratado para trabalhar na Fiat. Então eu lembro que para eu chegar em Manaus, eu falei para o meu pai, eu vou para Manaus, embora que a proposta salarial muito boa da empresa, do contrato, mas eu vou para Manaus se tiver pelo menos uma igreja. Então corri na revista da ID naquele tempo e tinha uma igreja. Então aquilo eu fiquei assim muito feliz, porque a proposta era irrecusável, pensando na parte financeira, mas no lado espiritual também estava vindo a calhar, né? O espiritual com o material, e eu era muito novo, né? Aquela força da juventude. Então eu fui para Manaus aos 17 anos, inicialmente não a obra missionária, inicialmente para trabalhar na Fiat e reunir como igreja, como membro de uma igreja. Na primeira reunião que eu tive na igreja, tinha apenas 7 pessoas. Então, desde a primeira vez que eu cheguei na reunião da igreja lá em Manaus, e Deus começou a falar comigo, você não veio para cá apenas para ganhar dinheiro. Então, logo em seguida, no ano seguinte, o missionário que estava lá, em inglês, ele voltou para a Inglaterra com sua família. E nós começamos, então, a reunir na igreja, que já havia, e também começar um trabalho na periferia, comunidade, literalmente, sem nenhuma infraestrutura, e não tinha energia elétrica. E eu lembro que
aquilo começou a fomentar muito no meu coração, vendo o interesse das pessoas, dos amazonenses, ao evangelho. E quando isso foi em 94, a minha chegada inicialmente a Manaus, e em 97, entendendo ser um chamado do Senhor, deixei a Fiat, no mesmo ano casamos e começamos a servir a Deus ali. Então, a chegada em Manaus, a obra missionária inicialmente começou ao trabalho secular, que resultou ao chamado na obra missionária, quando foi a chegada com a esposa, vindo de Curitiba, né? E como que você conheceu a tia Carla? Carla era membro da igreja onde meus pais moravam. Meus pais, nessa ocasião, moravam em Quirinópolis, estado de Goiás, e ela era membro da igreja, tinha vindo da igreja presbiteriana, a conversão dela, de fato, foi na igreja presbiteriana, e então ela entendeu a questão doutrinária, começou a reunir com os irmãos da igreja em Quirinópolis, e minha mãe falou com ela que tinha um filho que morava em Manaus. Você tá solteira? Tem filho? E dessa conversa com a minha mãe, ela estava passando algumas dificuldades com a família por não aceitar reunir com os irmãos da igreja. Teve algumas oposições. Então, nós começamos a conversar para ajudar mutuamente, espiritualmente. E começamos a namorar. Começamos essa conversa no mês de agosto, final do ano, que foi minhas férias da Fiat. Eu fui para lá e então começamos o namoro presencial, que antes era só 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 online. Só online por carta. E não era o WhatsApp, não. Bem mais Era difícil, telefone. né? E nas outras férias minha, noivamos, e na outra férias nos casamos. Então, nós nos encontramos apenas 3 ocasiões nas minhas férias. Começo do namoro, noivado e casamento. Então, eu estando lá naquela região, orava ao Senhor que Ele providenciasse uma esposa idônea, que pudesse somar na obra missionária. E nessa ocasião, a Carla ela já era professora da escola Tia Ela, em Curitiba, uma escola cristã, onde o diretor é o João Batista Cruz, também missionário. E ela estava lá como missionária. Então, assim foi a chegada dela. Foi assim um grande impacto, porque Carla, quando chegou em Manaus, uma mudança muito diferente do clima do sul do país para o norte do país, né? Mas graças a Deus, como foi resposta de oração, o Senhor cuidou de tudo. Como sempre, né? Como sempre. E aí depois vieram as bênçãos, né? 4 filhos maravilhosos. Primeiro, Raquel e Rebeca, né? Que quase se chamaram Trifena e Trifosa, Quase segundo você chamado falou Trifena e comigo. Trifosa. Que bom que Que bom que foi que Raquel. foi Raquel e Rebeca. E Rebeca. Nada contra, né? Trifena e Trifosa, mas... E depois o Timóteo, né? Pelo Timóteo. Quantos anos a Raquel e a Rebeca? Raquel e estão? Rebeca com 24, Timóteo Timóteo com 21 e o e Tiago caçulinha, com 19. 19 anos. E, curiosamente, todos estão aí na área da medicina, né? Pela graça de Deus, a gente considera que Deus tem honrado, né? Os 4, eles estudaram o ensino fundamental e médio na escola militar, tendo um conteúdo e uma disciplina muito boa, escola militar, e conseguiram ser aprovados na Universidade Federal, ambos para medicina. Então, se assim o Senhor permitir, uma já é médica e os 3 estão a caminho, né? Pela graça de Deus. Logo, logo, né? Muito legal. Uhum. E você teve muita dificuldade em se acostumar com os costumes, a comida lá no Amazonas? Não tive muita dificuldade. De fato, há um grande impacto, questão cultural, nessa questão da culinária também, pelo fato que cada região tem as suas peculiaridades, né? Mas assim, aos poucos, como eu cheguei antes de casarmos, né? Fui como solteiro, muito novo, e
aos poucos aquilo foi chegando, foi se adaptando, e não teve muita dificuldade nessa questão, não. Mais um pouco foi sentido com respeito à temperatura, né? Uhum. Porque o Amazonas, o norte do país especialmente, tem uma temperatura alta e uma umidade elevada, tendo em vista que ali estamos ali na linha do Equador. Então isso proporciona uma sensação térmica De maior. uns 50 graus. Parece que o sol de São Paulo ele queima mais, né? É a umidade lá, É. né, a questão. Então, Mas tem alguma coisa que você sente falta, assim, não sei, de Minas, um queijo, alguma coisa que de vez em quando você fala, poxa, aqui não tem, eu sinto falta ou não? a gente sente falta. Mas assim, hoje, com essa velocidade das coisas aí, parece que eles importam muita coisa de outros lugares, né? Até mesmo do exterior e outras partes do Brasil. Então, claro que tem em proporções menores, mas assim, chega pamonha mineira, chega o queijo mineiro. Então, Um Então, queijinho. a dificuldade maior na adaptação é, de fato, a questão climática, né? climática, né? Tá certo. Isso que pesa um pouco mais. Tá A culinária vai se adequando, Adaptando. Vai se adaptando. Tá ótimo. O que você mais gosta lá no estado do Amazonas? Esse gostar no que diz respeito à culinária ou com respeito a tudo? No geral, A gente se sente bem quando a gente vê assim claramente o chamado de Deus, de uma forma como foi o chamado dele. Falando apenas um pouquinho, desde quando eu cheguei, que eu falei inicialmente que eu senti Deus falando comigo que eu não havia chegado no Amazonas apenas para ganhar dinheiro. Depois que o missionário voltou para a Inglaterra, uma irmã me chamou para conversar, tendo em vista que nós tinha reunião quase todos os dias. Ela falou comigo, uma irmã que hoje já está com Cristo, na época ela já era idosa, ela falou, Deus não tem falado nada no seu coração? Eu falei, tem, Deus tem falado. Ele tem falado desde quando eu cheguei. Ela falou, e aí? Na lata. E aí? Eu falei, irmã, eu não sei se ele quer que eu saia do meu trabalho para viver integralmente na obra de Deus, ou se eu continuo no meu trabalho ajudando aqueles que estão na linha de frente, né? Porque na obra missionária você pode ajudar de várias maneiras, indo ou ajudando. Né? Eu falei com ela, então vamos orar. Vamos orar. Eu não tinha compartilhado isso com ninguém, a não ser com a Carla, que nós já estávamos noivos. E oramos por 2 meses. Antes de completar os 2 meses, eu estava na minha sala, a diretoria liga e diz o seguinte, olha, Janair, o cargo que você faz aqui na empresa, desenvolve, ele está sendo abolido porque estava entrando a internet de alta velocidade. Eu fazia transferências de dados dos carros de garantia para a Itália. Então isso está chegando já, está mudando o sistema. Você vai ser transferido para uma outra área do pós-venda. Seu salário vai ser tanto. E foi falando os benefícios. Ou se você não se adapta a essa nova função, você pode ser demitido com todos os seus direitos. Com um grande sorriso no rosto, eu falei, então, eu vou ficar de aviso que eu vou sair da empresa. Eu estava aguardando essa resposta. É uma resposta de Deus. E eles disseram, não, você não vai sair porque você foi contratado de fora. E eu falei, não, eu estou com muita alegria, eu vou sair. Então, a maneira que Deus me chamou, respondendo a sua pergunta, assim, embora todas as lutas, os desafios enfrentados, as dificuldades iniciais, a gente, assim, com essa confirmação do Senhor, a gente atravessa essas lutas, assim, com grande alegria, sabe? E torna um prazer, porque fazer aquilo que te dá prazer, de fato, parece que tudo embora as lutas, se torna gostoso, né? Se torna prazeroso. E então o povo, os amazonenses em si, são povos assim receptivos, te trata com alegria, e as formas que Deus tem aberto as portas, tanto na capital como também no interior, também é prazeroso. Então é
é algo que isso vai somando, né? Vai somando, e isso te dá muita alegria. Então, culinária também, muito peixe, isso também, Oh, prazer. Aquele tambaqui, nossa, açaí. açaí, nossa, Muita muito coisa bom, boa. muito bom. E um pouco depois também os seus pais foram te ajudar, né? E conta pra gente como foi essa ida deles também e como está o trabalho atualmente, né? O que vocês têm desempenhado, qual é a rotina de vocês hoje? A questão dos meus pais, eu só tive um irmão, Jéder. Ele era empresário na cidade dos meus pais. O desejo do meu irmão era nos trazer de volta para a obra missionária no Centro-Oeste ou no Sudeste, dizendo ele que muitos lugares da região do Sudeste, do Centro-Oeste, também não tem igreja. Então, nós não precisaríamos ser missionários tão longe da família. E ele sempre insistindo. Porém, em 2005, Deus o chamou. Através de um acidente, ele partiu para estar com Cristo. Como tem só eu de filhos, meus pais, então, sentiram o desejo de estar mais perto de nós, dos netos. E eles, em 2007, então, eles resolveram ir embora para Manaus, inicialmente para Manaus. Chegando em Manaus, cidade muito quente, difícil adaptação para quem já está mais de idade. Ele, visitando Bom Jesus, recebeu a proposta de um sítio e eles aceitaram. Então, observamos, contudo, até mesmo na recolhida do meu irmão para a glória, aquele versículo que o próprio Senhor Jesus podia dizer: o que está acontecendo agora, vocês entenderão depois. E justamente, literalmente, esse versículo é marcante em nossas vidas, que nós, de fato, não estávamos entendendo o motivo de meu irmão partir para a eternidade, mas hoje nós observamos que os meus pais em Bom Jesus, eles têm sido um grande ponto de apoio, até para você que foi lá, né, você observou isso, pelo fato que, como Bom Jesus fica quase 100 quilômetros de Manaus, é um trabalho que nós realizamos uma vez por semana. Então, além das visitas normais, havia necessidade também de fazer visita, de fazer mais amizade com os moradores, de buscar pessoas para as reuniões. Então, esse trabalho de apoio é feito pelos meus pais. Então, tem uma comidinha mineira do papai e da mamãe, né, cada semana. Sinal. Então, a gente fica observando assim como Deus vai cuidando de tudo. Então, já tem mais 15 anos que eles estão lá e tem sido grande ponto de apoio, ajudando no trabalho que fica na Vila de Bom Jesus e também no acampamento onde eles moram, que hoje, onde eles moram, nós realizamos conferências anuais, porque é um sítio, então tem um galpão, tem estrutura para o pessoal armar as suas redes. Então tem sido um grande ponto de apoio no meio da floresta, cada semana. E aí, atualmente, então, tem o acampamento, que é feito uma vez por ano, né? Uhum. O trabalho nas escolas. Domingo você comentou também de um trabalho novo no ponto em Manaus, né? Com as crianças também. Sim. Uhum. Como é que tem sido aí os trabalhos? Vocês se dividem também? Conta um pouquinho para a gente. Então vamos continuar em Bom Jesus. Em Bom Jesus, o trabalho, as reuniões normais em Bom Jesus é quinta-feira à noite e no domingo à tarde, 5 horas da tarde, porque é zona rural, tem muito bicho, tem insetos e então tem a questão dos rios, a elevação do nível das águas cada ano. Então, a reunião no domingo, 5 horas da tarde. E além do trabalho normal da igreja, Deus tem aberto porta durante esses anos em 6 escolas públicas. Então, escolas municipais, na região do Careiro, e uma escola estadual na região de Altaz. Estas escolas, elas têm recebido, ao longo dos anos, a palavra de Deus semanalmente, para o turno do matutino e para o vespertino. Uma turma de 4 a 15 anos, e à tarde com os jovens de ensino médio, até 20 e poucos anos. Então, esse trabalho começou em uma escola, hoje já são 6 escolas.
E esse trabalho, então, é feito na quinta-feira. Então, eu saio de casa na rotina, às 4 horas da manhã, e vou para a fila da balsa para atravessar 12 quilômetros dos rios, Negro e Solimões, e mais estradas. Essas escolas, elas ficam à margem das rodovias BR-319 e a M-254. Então, não tem como ter um horário específico, porque dependemos da balsa, dependemos do clima, se tem tempestade, se o clima está tranquilo. Então, ao chegar nas escolas, bate a campainha, os alunos saem da sua sala e eles vão para um galpão anexo à escola, enfileirados, ouvindo a palavra de Deus por volta de 20 minutos, semanalmente. Então, esse é o trabalho das escolas. Então, é feito o trabalho para a turma dos alunos de manhã, é feito à tarde, e são 6 escolas, incluindo uma escola grande de ensino médio. E aí, em Manaus, como você estava perguntando, uma vez por mês, nós estamos fazendo um trabalho com os vizinhos que moram na casa de oração. Então, esse trabalho é fora o trabalho que é feito semanalmente nas reuniões da escola dominical, mas é um trabalho para tentar envolver mais pessoas que moram na região. Então, nós sempre usamos uma vinheta numa propaganda de moto na rua, convidando as crianças. Então, uma vez por mês, a cada primeiro domingo do mês, é feito esse trabalho, onde tem chegado um bom número de crianças para esse trabalho específico para as crianças que moram na região, ali da casa de oração, salão de reunião. Muito trabalho, hein? Graças a Deus. Trabalho. E para você, quais foram os maiores desafios na vida missionária? O maior desafio na obra missionária, de fato, foi a questão da adaptação da nova realidade. Porque entendemos pela palavra de Deus que é o Senhor que nos sustenta, né? Então, a realidade, quando estava trabalhando, era uma. Chegava no final do mês, tinha tudo aquilo. E o viver da fé, o viver na dependência do Senhor, é desafiador porque é uma experiência dia a dia. Então, esse aprendizado, o Senhor falando, o Senhor mostrando a sua fidelidade de uma forma milagrosa, como acontece até hoje, assim, foi um aprendizado. Então, isso foi um grande desafio, a viver essa dependência do Senhor, esperando nele, né? Então, foi marcante que logo nos primeiros anos da nossa vida, como casado e como já missionários, Carla ficou grávida logo nos primeiros meses e ela começou a se sentir muito mal. Por muitas vezes na gravidez das gêmeas, ela ficou hospitalizada. E no começo, que nós fomos recomendados à obra missionária, nós conhecíamos poucas pessoas, pouquíssimas igrejas. Mas assim, é tão prazeroso quando a gente olha para trás e vê o cuidado do Senhor, que embora o nosso contato com igrejas era muito pouco, mas o Senhor, que é o dono da obra, o Senhor sabia das necessidades. Então, nesse período, aconteceu situações que a gente observa assim a mão de Deus de uma forma assim muito clara, confirmando o chamado. Então, eu trato isso como desafio, sabe? Porque foi assim algo muito marcante em nossas vidas. Eu lembro uma ocasião que a Carla estava passando muito mal, nós não tínhamos quase nada em casa de dinheiro e tinha que comprar um remédio. E minha mãe estava lá para ajudar ela, porque estava no hospital e tinha acabado de chegar do hospital em casa. Eu falei com ela: querida, você podia tentar ficar sem o remédio, será que você consegue? Porque a gente tem que comprar pelo menos uma salsicha amanhã para almoçar. Ela falou: não, eu vou tentar. Quando foi de madrugada, eu vi que não estava suportando muito mal o que ela estava passando.
Eu fui comprar o remédio sabendo que o dinheiro era pouco, que dava só para o remédio e que o carro não tinha gasolina. Então, orei a Deus para que de fato pudesse chegar até na farmácia, comprar e voltar. Na metade do caminho de volta, o carro acabou a gasolina. Eu cheguei em casa, coloquei meu joelho no chão, falei: Senhor, olha, não estamos brincando na tua obra, nosso desejo é te servir, mas nosso carro está na rua. Eles podem quebrar o vidro, eles podem roubar os pneus. E se for a tua vontade, arrumar uma maneira da gente tirar pelo menos o carro de lá. E desmaiei, porque eu estava muito cansado, com muito sono. E menos de meia hora. Isso de madrugada, tá, gente? Eu estou falando para vocês, era de madrugada. Por volta de 5h30, por aí. Bate na porta. E eu falei quem era. Era um irmão da igreja. Ele falou assim: eu preciso falar com você. Nós morávamos no fundo do salão de reunião. Fui lá para frente, abri, sentamos. Ele falou: olha, essa noite eu não dormi. Não dormi. Deus estava me incomodando para eu vir cá trazer uma oferta para você. E ele me entregou na ocasião R$10. Então, esses R$10, assim, foram inesquecíveis, porque foi dos R$10 que tiramos o carro do prego, né? Do sufoco lá. No Amazonas chama prego, viu? Quando dá um piriri no carro. Tiramos o carro lá do problema e ainda almoçamos aquele dia. Então, esses acontecimentos são desafiadores, porque você experimentar o tempo de Deus, você experimentar a maneira que Deus está agindo, é prazeroso, mas é desafiador. É desafiador, né? Então, tem sido prazeroso e gostoso. Difícil não chorar, né? Eu já escutei essa história. Mas, e de forma mais específica, assim, em Manaus, né, ali nessa região, foi desafiador também? Sim. O fato que, antes de dedicarmos totalmente à obra missionária, a igreja local, ela reunia num local, assim, de um poder aquisitivo maior, tipo um conjunto. E quando nós decidimos evangelizar a periferia, as comunidades, tivemos momentos de desafios, porque pessoas não queriam que o evangelho chegasse perto da casa deles. Eu lembro de algumas vezes, na hora da reunião ao ar livre, na casa da irmã, que era um quintal da casa dela, a gente receber pedrada. Literalmente. Literalmente. Sabe, assim, graças a Deus não caiu na cabeça de ninguém, mas aí na hora da reunião a gente via aqueles blocos de barro que fazia aquela bola de barro cair, né? Então, foi desafiador porque a gente entende que isso é uma oposição do inimigo. Mas parece que quanto mais havia essa oposição de fora, mais pessoas estavam sendo atraídas a Cristo. Começamos também em um outro local, chamado Braga Mendes, e esse local também não tinha energia elétrica. Eu levava uma lâmpada fluorescente para ligar na bateria do carro, e era só gente que tinha lâmpada, tinha energia ali naquele. E as pessoas saíam das suas casas trazendo o banquinho para ouvir o evangelho. E eu lembro que, certa ocasião, veio uma mulher, depois ela trouxe o seu marido, e o marido, ele, não depois de muito tempo, se converteu, e ele falou: olha, eu sou fugitivo da penitenciária do Acre, e eu, de fato, entendi o evangelho, eu criei no Senhor Jesus como meu Salvador, e eu, de fato, sei que agora eu tenho a vida eterna, mas eu não consigo andar de cabeça erguida. O que eu devo fazer? Eu sou fugitivo. Aí falamos para ele: você precisa se entregar. E ele se entregou. Passou quase 10 anos preso, lá em Rio Branco, no Acre. Então, foram momentos de desafio? Sim, momentos. Muitas vezes, para esses locais, a gente tinha que chegar na lama, literalmente na lama, porque não tinha asfalto, eram lugares difícil acesso, e muitas vezes a pé.
E além de ter essa oposição, e tinha essas coisas básicas que faz diferença, né? Você chegar numa reunião num lugar asfaltado, que tem uma estrutura, que tem, né? E não tinha nada. Eu lembro que, certa ocasião, eu tinha acabado de pregar, encostei a minha cabeça na parede e um bicho me ferrou. E eu cheguei em casa com meu corpo todo empolado. Foi alguma alergia que me deu daquele bicho, não sei que bicho é até hoje. Mas assim, isso são desafios que às vezes faz a gente querer, tipo assim, some daqui, né? Pensando em Bom Jesus, quando iniciamos o trabalho em Bom Jesus, por várias vezes fui acometido de malária. Então, meus pais, por muitas vezes também foram acometidos de malária. Então, a malária é considerado como uma situação terrível, que você perde as suas forças. Teve uma delas que eu peguei, que é a falciparum. Eu estava até com hemorragia. Então, essas lutas, essas dificuldades, faz com que as pessoas, assim, some daqui, vai embora, né? Tá fazendo aí, Põe né? luta. Então, são muitas coisas que vão acontecendo que às vezes se tornam desafios para vencer. E quando a gente olha para trás, a gente considera que a força veio do Senhor. A força veio do Senhor. Porque até mesmo pessoas dizem o seguinte: vai embora, tipo assim, né? Vai para outro canto, não precisa ficar aqui. Mas se o Senhor tem aberto portas, embora as lutas, embora a dificuldade, aquilo parece que te dá mais força para falar: continua, né? Continua. Pois é. E vocês já pensaram em desistir alguma vez, obra missionária? Você e a tia Carla? Pela graça de Deus, não. A gente fala isso pela graça de Deus. Até mesmo a Carla é apaixonada por Manaus, sabe? Então eu já ouvi ela falando isso várias vezes, que ela gosta de Manaus, não tá lá, tipo assim, como não foi forçado, uma imposição, não. Ela tá lá de prazer, né? Por servir o Senhor. Então, é de fato resposta de oração. Então, nunca pensamos em sair de lá, ao ponto que completamos 25 anos, pela graça de Deus. Bodas de prata. Graças a Deus. Bodas de prata. E você contando essas histórias também, eu lembro de muitas histórias que você já contou, tanto aqui, algumas eu tive a oportunidade de ver lá quando eu estive com vocês em Manaus, e muitas delas até sobrenaturais, igual essa que você compartilhou do irmão, acredito que foi nitidamente uma resposta de oração, né? Ele foi tocado por Deus, né, para contribuir naquele momento. Mas tem mais alguma outra história que marcou muito vocês? Tem uma primeira vez, logo assim que iniciamos a vida missionária, quando como ainda estava solteiro, pregando num dos lugares, percebemos o interesse de um rapaz. E logo em seguida casamos, voltando nas reuniões, eu falei com a irmã do rapaz: cadê o Raimundo? Ela falou: ele foi embora. Eu falei: poxa, ele foi embora. Ele era tão interessado nas reuniões, fazia perguntas, queria saber. Aí, qual é o endereço dele? Ela falou: olha, não tem endereço. O endereço não é na cidade, é na zona rural de um outro município. Eu falei: mas como é o nome? É Paraná do Padre. É um rio que era chamado Paraná do Padre. Fora da cidade de Quari. Quari é uma cidade petrolífera no Amazonas. 36 horas de Manaus. Então, eu falei com a Carla, Carla, eu pretendo ir lá visitar esse rapaz, porque ele mostrava de fato um grande potencial, sabe, para uma conversão. Interessado e queria saber. E eu nunca tinha viajado de barco. E eu lembro que eu saí de casa, deixei a Carla sozinha e fui para a beira do rio, para o porto, peguei o barco e estou viajando para lá. Quando eu cheguei na cidade, eu fui conversar com o cara da canoa, piloto lá da canoa. Falei: olha, quanto que o senhor cobra para
me levar no Paraná do Padre. Aí ele falou tanto, mas eu não tinha dinheiro para aquilo. Aí eu fui numa canoinha, daquelas canoinhas de madeira, bem simplesinha, com rabetazinha. Rabeta é um motor de popa que só tem uma hélice muito pequenininha. Era a única coisa que dava para eu chegar no Paraná do Padre. E acertei com ele, falei, então amanhã, às 6 horas da manhã, eu tô aqui na beira do rio, aguardando o senhor me levar. Tá bom. Passei a noite orando. Senhor, eu não sabia nadar, nunca tinha andado num barco, muito menos numa canoa daquele tamanho. Que apuros. Quando eu cheguei na beira do rio, tinha uma feirinha de rua e eu escutei alguém gritar: "Ô, sou Pedro Lisboa!" Pedro Lisboa era o rapaz, o pai do Raimundo, onde eu ia na casa dele. Falei, Pedro Lisboa, não é possível. Aí eu saí correndo na feirinha. Quem tinha gritado Pedro Lisboa? Aí eu falei com um rapaz que vendia cheiro verde. Ele falou, não, Pedro Lisboa é aquele senhor lá na frente. Eu fui com ele. Falei, senhor Pedro, o senhor dá licença, o senhor é o pai do... O senhor tem um filho que chama Raimundo? Não, o senhor mora no Paraná do Padre? Ele falou, sim, moro no Paraná do Padre. Falei, o senhor tem um filho que chama Raimundo? Tenho, o meu caçula. Olha. Raimundinho. Então, eu vi também, foi uma coisa que ficou marcante, porque ele me levou até a casa onde o Raimundo estava, que o Raimundo não estava mais no Paraná do Padre, estava na cidade. Olha só. E aproximadamente um mês, esse Raimundo voltou para Manaus, com a esposa, agora já tinha mulher, casado, estava querendo casar com ela, estava só junto. E hoje o Raimundo é um dos presbíteros da igreja de Manaus. Olha só. Então, isso que aconteceu foi marcante, a maneira que Deus me mostrou claramente o cuidado dele, tanto na salvação do Raimundo, como na minha própria proteção, Sim, em chegar no Paraná do Padre. Amém, né? Então, são coisas que marcam, né? Legal. Muito legal. Deixa eu marcar. E quais foram as suas aventuras, assim, na floresta ou na travessia para Bom Jesus? Como que Já foi? tivemos várias, né? Porque o Amazonas é aproximadamente 6 meses subindo o rio, 6 meses o rio descendo o nível. E isso traz muitas chuvas. Muitas vezes, quando você está no meio do rio, tem tempestade. Às vezes a barca fica, a balsa fica quase que à deriva, porque a tempestade é muito forte. E muitas vezes você tem que enfrentar situações na estrada, situações de desafio, porque os rios, eles ultrapassam a rodovia e você tem que entrar com o carro numa estrada totalmente, não é alagada como aqui em São Paulo, assim, mas assim, você tem que andar quilômetros e quilômetros dentro d'água. Muitas vezes você tem que entrar, tem escola que fica na estrada que não é asfaltada, que também é desafiador, né? E às vezes comer algum tipo de comida que você não está acostumado, que também torna um desafio. Já cheguei em comer bicho do mato, né? Caça do mato, que para cá as pessoas não são acostumadas, né? Então você estando na obra missionária, você não pode criar aquela barreira. Você tem que comer o que eles comem, você tem que beber o que eles bebem. Certa ocasião, estava no Rio Madeira, numa evangelização lá com outro irmão. Chegamos de madrugada com muito mosquito, que lá chama carapanã. Muito, que vocês não têm noção, aquela nuvem em cima de você. E a irmã, ela diz o seguinte, olha, nós recebemos uma bênção essa semana, nós matamos uma anta. Olha só. Agora uma anta, a carne muito escura, muito forte. E era anta no café da manhã, no almoço, na janta, anta frita, linguiça de anta. Então, pastel de anta. mas por outro lado, é gostoso, sabe? É prazeroso, isso traz muita alegria, assim, de ver a disposição, ver a alegria das pessoas a gente receber, oferecendo o melhor que elas têm, que era uma anta. Sim. Entendeu? Legal. Uhum. Uma pergunta que eu não tinha pensado, mas me veio agora aqui é se existe alguma preocupação da sua parte em relação a contribuições no sentido de outras pessoas também
ajudando. Eu não sei também se os irmãos na capital ali, se existe esse envolvimento da parte de outros irmãos também ali para ajudar o trabalho. Como é Você fala na prática? na prática? Sim. Especialmente tem irmãos na igreja que ajudam o trabalho. Por exemplo, eu vou na quinta-feira, faço o trabalho das escolas e à noite eu procuro ajudar na reunião da igreja que fica lá no acampamento. Na quinta-feira reúne lá no acampamento, onde meus pais moram, e no domingo reúne na vila, que fica 4 quilômetros, lá onde você foi também, né? De Bom Jesus, antes de chegar nos meus pais, onde tem uma casa de oração. Sim, na casa de oração. E então outro irmão da igreja, ele se prontifica aí todo domingo para auxiliar o trabalho. Então a gente vê a preocupação de outros irmãos também em se envolver nesse trabalho, né? Que o trabalho não é nosso, é do Senhor. E a gente tem procurado incentivar outros irmãos a continuar a batalha, né? Certo. Bom, a gente está chegando no fim, né, desse bate-papo. Com certeza, se a gente ficasse aqui o dia inteiro, ia ter assunto, né? Muitas histórias incríveis de como o Senhor tem sustentado, né, o trabalho, experiências, né? Mas por hoje, acho que esse bate-papo que a gente queria dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem, né, sentirem um gostinho também de como é o trabalho ali em Manaus e como que a gente pode contribuir com o trabalho, né? Eu sei que precisa de muitas coisas, não falo só financeiramente, mas também como que a gente poderia contribuir, oração, como que a gente pode contribuir com esse trabalho aí em Manaus. Pois é um prazer estar aqui com vocês aí nesse primeiro bate-papo desse projeto de vocês que é inspirador, né? E o que a gente pode dizer, de fato, é que gostaríamos de motivar os jovens, especialmente. Eu entrei na obra missionária, eu estava com 21 anos. 21 anos. E a gente gostaria que a experiência nossa pudesse passar a outros jovens, tanto rapazes e moços, né? Tem duas aqui na nossa frente, né? E a continuar a ter essa visão, não apenas um vislumbre com aquilo que é material, né? Às vezes a gente vislumbra apenas com a faculdade, apenas em conquistar bens, mas quando o chamado nosso ele é real, tudo na nossa vida vai girar em torno dessa realidade. Se hoje você pode usar seu profissionalismo, pode usar a sua vida em família, atendendo o chamado do Senhor, e isso é de fato o ID dele, né? Então a gente agradece de fato o interesse de vocês e gostaríamos de fato de poder dizer que as orações são de suma importância. Também a parte financeira, como você mencionou, a gente não fala disso abertamente, mas de fato é algo que também faz diferença, porque você tem o desejo, muitas vezes você está, como aconteceu algumas vezes, você está fazendo o trabalho das escolas, chega alguém, irmão, olha, fulano foi picado de uma serpente, como aconteceu várias vezes, você tem que socorrer alguém, e isso tudo envolve também parte financeira, né? Então, esse envolvimento da igreja em si, estou falando no sistema, no âmbito geral, é de suma importância, porque a oração, de fato, é a ação com a prática. É a ação com a prática, né? Oração. Então, quando existe nas igrejas, a gente agradece muito os irmãos aqui do Jardim Mira, que têm nos recebido aqui por muitos anos, mas vale a pena, assim, esse envolvimento, e a gente incentiva os jovens a pensar, a olhar, como pensamos no domingo, a ver os campos que estão brancos, estão prontos para a colheita, e ele vai voltar, o Senhor vai voltar. Então a gente agradece as orações, a contribuição também na parte financeira, e a disposição, quando o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo ali, que ele estava rogando para que nós nos apresentássemos como sacrifício vivo, é nos dar, é nos doar o nosso corpo. Porque quando a gente pensa no sacrifício, é oferecendo algo morto, né? Mas o Senhor deseja que nós nos apresentemos a Ele como sacrifício vivo, com uma finalidade.
E a finalidade hoje, nós estamos pensando na obra missionária, né? Será que nós estamos nos oferecendo a Ele, Senhor, coloco a minha vida à disposição ao Senhor para essa função, né? Para realizar a Tua vontade em minha vida? Faça em mim o Teu querer. Então, muito obrigado mesmo por esse tempo. Nós que agradecer. A última pergunta, na verdade, era se você tinha algum conselho para mandar para a juventude, você já deixou ali, mas se tiver mais alguma coisa Acho que só. específica. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez por dedicar esse tempinho aqui. Prazer Para a gente é um mesmo. privilégio muito grande ouvi-lo. Né? No começo é difícil, mas depois Ixi. Dá parece vergonha? uma. E Parece para mim, uma- você acha que é fácil? Então não foi fácil para ninguém, que bom. Mas gostoso, né? Como se a gente estivesse realmente batendo um papo. mãe. E é bom saber que outras pessoas também vão ouvir. Sabe, Lili, eu fico pensando o seguinte, mas, Rejane, eu, recebendo esse chamado, eu tinha 20 anos. Saí com 21, mas eu estava com 20. Havia um conflito muito grande na minha cabeça. Senhor, será que o senhor quer isso? E um dia um irmão missionário me escreveu, que eu compartilhei para ele. Falei, olha, eu sinto que Deus está me chamando, mas não sei se eu devo, porque é muito novo ainda, neófito. Aí ele falou assim, olha, Janair, o Senhor chamou Timóteo. Timóteo era novo ainda, relativamente. Sim. E então a gente vê hoje, muitas vezes, muitos jovens pensando, às vezes apenas num relacionamento, às vezes pensando em ganhar muito dinheiro. É bom? É. É pecado? Não, é legítimo. Mas o Senhor deseja coisa mais, Ele deseja mais coisas. Tá entendendo? É fácil? Não, não é não. Não é fácil. Você vivendo com um assalariado, sabendo que dia 30, dia 15 vai cair na sua conta, é uma coisa. Tá entendendo? Agora você viver na dependência do Senhor, a gente assim, sempre evitou ficar escrevendo, pedindo as coisas. Minha panela tá seca, entende? Mas Deus tem feito tantas maravilhas na nossa vida, que a gente assim fica assim, tá entendendo? Milagre. Eu sempre compartilho com eles aqui da experiência quando eu fui, que pode parecer pouco, mas para mim, depois que eu conheci, faz muito sentido, né? Não sei se você lembra quando vocês me buscaram lá na balsa, depois que atravessou, ainda tem um trecho de careiro, né? Até a casa dos seus pais. Longo, né? Uma estrada assim. E quando eu fui, estava praticamente nova. Estava novinha mesmo. Novinha. E aí, andando 30, 40 minutos, eu comecei a reparar, não passava 2 carros assim. Olhando assim, cara, eu até falei com o Janaí, parece que essa estrada aqui é para vocês, né? Parece que foi feita para vocês. Sabe que lá foi um milagre. Quando começamos aquilo lá, era na lama, a gente tinha que descer, empurrar o ônibus, Imagina. sabe? Aquele tanto de gente empurrando na lama. 1h30 mais ou menos, não é? Ou não? Dá 1h30. Imagina, na lama. Empurrando. Porque chove muito. E quando começamos, logo em seguida asfaltou. Pouco tempo, acho que ficou menos de um ano. Asfaltou. Que não passa quase nada. Tem dia que não passa quase ninguém. Tá entendendo? Eu lembro que você compartilhou que tinham rodovias, trechos muito mais críticos e importantes, né? Sim. E que não foram Asfaltado. Não foi asfaltado. E aquele, eu creio que é um mimo do Senhor, né? Um cuidado ali com o desejo dele que realmente a palavra chegue àquele local e que seja feita de uma forma também segura, né, para vocês. Foi muito interessante. Eu sempre compartilho. Foi um milagre aquilo. Agora, quantos milhões que não é uma estrada daquela? Com certeza. Para asfaltar com a finalidade assim, se tivesse um fluxo grande, mas assim, pouquíssimo, né? Até hoje é assim, pouco. Presente de Deus, né? Muito legal. Então, esteja orando por isso. Que mais jovens possam ser despertados à obra, né? Estejam orando pelo Genair, Carla, Rebeca, Raquel, Timóteo, Tiago, seu Jair e Dona Jerônima. E pelo trabalho ali em Manaus, pelos irmãos também. Continue lembrando também do Projeto Impacto. E obrigada a todos que escutaram aí. Que Deus abençoe a vida de todos. Deus vos abençoe. Amém.